Olá, queridos amigos. Sintam-se abraçados pelo amor de Jesus. O tema para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, itens 11 e 12. E o nosso tema é: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Antes de mais nada, precisamos entender melhor o significado dessa frase. Bem-aventurados é o mesmo que felizes, e pobres de espírito, o mesmo que humildes. Então temos felizes os humildes, pois deles é o reino dos céus. E a partir disso, começa outra tarefa, porque nos surgem duas perguntas importantes para a nossa reflexão pessoal. A primeira é: o que é ser humilde? E a segunda: podemos dizer que somos 100% humildes? Vamos refletir sobre a primeira pergunta. O que é ser humilde? Podemos pensar que usar roupas simples, ter uma casa simples, uma vida simples, é o mesmo que ser humilde ou ter humildade. Mas humildade não é algo externo ou que está aparente por fora de nós. Ser humilde é ter consciência de si mesmo, do que se tem e do que não se tem no coração. Saber o que se é e o que não se é, com pureza de sentimentos, sem ser nem menos nem mais. O humilde é um ser humano e espiritual, rico em qualidades morais e não em quantidades materiais. Quando Jesus diz que o reino dos céus é para os pobres de espírito, ele quer dizer que o coração simples e humilde tem muito mais chances de entrar no reino dos céus do que alguém que se considera sábio e que acredita mais em si mesmo do que em Deus. E qual é o oposto da humildade? É o orgulho. E o orgulhoso é aquele que se acha mais inteligente, mais capacitado, mais esperto, superior aos outros e que possui um julgamento que não pode ser contrariado, na visão dele, é claro. O orgulhoso precisa constantemente estar provando que é o melhor, que sabe mais, que precisa fazer pose pelas 24 horas do dia para mostrar que é o que na verdade não é, mas o que quer parecer ser. A humildade, ao contrário, gera uma leveza, uma naturalidade no viver, enquanto que o orgulho é pesado e tem um gosto amargo de solidão. O orgulho é como uma venda que tapa os nossos olhos e não nos deixa ver as belezas reais e simplicidades do mundo. E a humildade é uma força capaz de nos impulsionar a melhorar moralmente. Nos leva para frente sempre. E como está a nossa humildade? E o nosso orgulho? Como estamos nos comportando nesta vida? Ainda podemos mudar? Melhorar? Tudo em nossa vida é um aprendizado. E a humildade também pode ser aprendida ou despertada por nós. E Jesus, nosso exemplo maior, nos deixou ensinamentos que nos orientam sobre como devemos agir. Um deles é:
a lei de Deus. Se encarrega de fazer os vaidosos baixarem a cabeça. E também devemos sempre lembrar do ensinamento do Cristo que diz: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Para nos auxiliar a entender melhor seus ensinamentos, Jesus nos deixou uma parábola sobre este tema. A parábola é uma história que traz um exemplo para a nossa reflexão. E neste caso, a parábola é a parábola dos primeiros lugares. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu, e, vindo o que te convidou, a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Essa parábola está no Evangelho de Lucas. Agora, vamos refletir sobre a nossa segunda pergunta. Podemos dizer que somos sempre 100% humildes? Vocês sabem qual é o maior teste da humildade? O maior teste da humildade é quando a dor bate à nossa porta. E então pensamos: por que comigo? Mas se pensamos: por que comigo? Será que estamos então desejando que aquele mal aconteça com o outro? Temos o hábito de pensar que quando o problema é conosco, é um problemão. Mas quando é com o outro, é um probleminha, não é mesmo? Tem uma música de Caetano Veloso que tem uma frase muito interessante. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Somente quem está sentindo a dor sabe onde e como lhe dói. E por isso, precisamos sempre respeitar a dor e os sentimentos do outro. Porque às vezes é difícil entender o que está acontecendo com a gente. Então, como vamos saber o que está acontecendo com o nosso próximo? Os pobres de espírito, ou seja, os humildes, são aqueles que aspiram à evolução espiritual e à perfeição, e que para isso praticam a humildade e a caridade, virtudes irmãs que nos auxiliam a superar os vícios morais ou espirituais, como a inveja, o egoísmo, o ciúme e a maledicência. As adversidades que enfrentamos pela vida são processos de educação moral e espiritual, indispensáveis ao nosso aprimoramento, e ao passarmos pelas provações, estaremos prontos para servirmos a Deus com humildade, sempre nos lembrando que todos os homens são iguais na balança divina. E com seu esforço e amor a Deus, terão seu lugar no reino dos céus. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, assim seja.